Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização o convite para estar presente e para falar desta temática tão importante que é a redução da vulnerabilidade da floresta. O tema que me foi proposto foi a proteção que começa em cada um de nós, ou seja, a área onde isto ficou bem patente este ano foi a importância do papel do cidadão para situações extremas como as que vivemos no ano passado, por muitos meios que tenhamos, se nós cidadãos não estivermos preparados para agir perante cenários como vivemos no ano passado, não existem meios que sejam capazes de burlar este problema. A minha apresentação vai se centrar essencialmente sobre as consequências dos grandes incêndios de 2017 em Arouca. Este é o enquadramento para o problema que vamos abordar. Depois vamos falar sobre o papel do cidadão na redução do número de ignições. Claramente está identificado esse problema a nível nacional, e Arouca não é exceção, o problema das ignições. Depois vamos falar sobre o reforço da segurança das populações. Vamos entrar num tema que vai ser agora que está na atualidade e pretende-se avançar neste momento, que é a implementação das unidades locais de proteção civil, ou seja, as ações de proximidade para a proteção de pessoas e bens, e por último, uma abordagem muito sintética sobre o papel do cidadão enquanto proprietário e gestor florestal. Esta é uma matéria que vamos abordar só muito superficialmente. Infelizmente, mais uma vez, 2016 para nós, isto já foi apresentado, foi um ano bastante, pela Sra. Presidente, foi um ano bastante trágico para nós, o maior incêndio de sempre. 2017, infelizmente, tivemos também um grande incêndio, também 15 de outubro. Este incêndio teve uma particularidade em termos de velocidade de propagação. Só no território, isto foi um incêndio que ardeu cerca de 9.000 hectares, em Arouca arderam 3.255. Mas há outros dados que são importantes, ou seja, foi um percurso muito rápido no nosso concelho, afetou 4 freguesias, durante pouco mais de 6, 7 horas. Foram 31 populações afetadas, as velocidades de propagação que foram calculadas superior a 10 km/h, mais uma vez um incêndio de comportamento extremo, intensidade de frentes de chamas alta e muito alta, e um problema que observamos e que dificultou muito as estratégias de combate e a proteção claramente das pessoas e dos seus bens foi claramente a distância das projeções. Infelizmente as consequências foram estas, poderiam ter sido piores comparativamente aos cenários que tivemos no país, mas mesmo assim ainda tivemos alguns prejuízos significativos. Tivemos 11 habitações de primeira habitação afetadas, 2 de perda total, 2 habitações de segunda habitação, vários anexos e casas de lutas, mais de 100 pequenos produtores agrícolas e florestais afetados, 8 empresas e danos significativos nas infraestruturas. Felizmente não tivemos nenhuma vítima mortal, infelizmente, e feridos graves também não tivemos, só pequenos feridos ligeiros. E é para cenários destes claramente que nós temos que trabalhar. E temos que trabalhar, e a nossa primeira prioridade, e o sistema esse é o resultado da Comissão Técnica Independente, o sistema de gestão dos fogos rurais vai ser alterado e vai ser segmentado claramente em 2 componentes, a proteção contra incêndios rurais e a gestão de fogos rurais. Na proteção contra incêndios rurais, que é a nossa primeira prioridade para a proteção de pessoas e bens, vamos nos concentrar claramente em tornar as comunidades mais resilientes e podermos estar melhor preparados para enfrentarmos estes eventos, que é um impacto significativo, tanto este ano sentimos isso muito na pele, para vidas humanas e para os seus bens. Nós este ano identificamos claramente quais eram as nossas prioridades em termos
em termos de o risco que tínhamos associado aos nossos aglomerados populacionais. Essa é a nossa primeira prioridade. E então identificámos, o município é muito extenso, temos 418 povoações, temos algumas, essencialmente as de primeira prioridade, 28 povoações que identificámos, de segunda prioridade, 62, 148 de terceira prioridade e 180 de quarta prioridade. Para termos uma ideia geral da dimensão do problema que estamos a falar, só de faixas de gestão de combustíveis para proteção, essencialmente, de pessoas e bens, rede secundária de faixas de gestão de combustíveis, de proteção de casas isoladas, de 100 metros aglomerados populacionais, de rede viária e de outras infraestruturas. Estamos a falar de uma área que são cerca de 10% da área de espaços florestais do concelho. Isto é um esforço significativo. E o problema não é maior, infelizmente, pela existência área ardida dos 2 últimos anos. Porque senão a dimensão do problema, ou seja, do esforço de gestão de combustíveis seria ainda mesmo, seria maior, claramente. E dentro desta área, destes 10% da área de espaços florestais, identificamos como primeira prioridade 209 hectares, de áreas de faixas de rede secundária para gestão, 15%, 469 de segunda prioridade, terceira prioridade, e já uma área bastante mais extensa, 1093, e quarta prioridade, 1394. O principal problema que nós identificamos na nossa ação humana foi claramente o estudo que temos feito. Este é um período de recorrência muito curto, foi uns 3 anos, mas temos o estudo no plano municipal dos últimos 20, 30 anos e constatamos claramente a causalidade dos incêndios. Para já temos muitas ocorrências que não conhecemos a sua origem. As intencionais têm um peso, não é tanto como aquela percepção que nós temos na comunicação social. No nosso caso, das ocorrências com origem conhecida, são cerca de 11%, mas temos um peso muito significativo do uso do fogo e temos um peso significativo, claramente, dos reacendimentos. Isto são 2 áreas onde temos claramente de desenvolver um trabalho, porque se não começarmos por aqui, claramente, na questão das ignições, todo o trabalho que possamos fazer num território que é muito vulnerável ao fogo, seguramente vamos ter problemas. Só para termos uma noção, isto também é uma percepção geral que nós temos, é que onde temos, como a grande parte das ocorrências tem origem humana, naturalmente onde temos mais população, temos mais ocorrências. Mas o nosso problema são ocorrências que temos, por vezes, em zonas que temos poucas ocorrências, mas são zonas de muita suscetibilidade ao fogo e onde realmente, quando os incêndios escapam ao ataque inicial, a probabilidade de termos um grande incêndio é muito grande. Só para termos uma noção do papel que nós, cidadãos, temos que ter e da percepção que temos que ter do risco que nos está associado, na prevenção dos comportamentos de risco, este por exemplo, é a imagem que foi tirada do Pedrógão, do incêndio de 2016, ou seja, nós andamos já 2 dias com um grande incêndio e num dos piores dias em termos meteorológicos, tivemos o início de uma ocorrência às 2 da tarde, normalmente é sempre assim, junto ao lugar de Telho. Está em fase final já de investigação, a causa é humana, por negligência, e é precisamente este tipo de comportamentos que nós temos que prevenir e temos que claramente todos nós assumir as nossas responsabilidades e termos a atitude diferente perante estes cenários. Existe muita informação sobre isto e que tem sido divulgada e nós temos essa percepção nos últimos 15 dias, antes de termos as alterações das condições meteorológicas, estávamos a percorrer um período de seca bastante significativo e estávamos a ter muitas ocorrências com origem nas queimas. Felizmente, as condições meteorológicas alteraram-se, felizmente, começou a precipitação e esse problema foi atenuado. E a percepção que nós temos, tenho como técnico do município, tenho como bombeiro, a percepção é que nós, cada vez mais, nós não temos grandes alternativas para a eliminação dos resíduos de exploração, tanto agrícolas como florestais. Está a chegar aos 10 minutos, Filipe. Mas cada vez temos mais dificuldade, claramente, em saber efetuar essas queimas em segurança.
Por isso é fundamental nós treinarmos estas operações, desenvolvermos ações de sensibilização, como a Associação Florestal tem feito nos últimos dias, como é que se deve executar estas ações corretamente. Esta é uma área que eu não quero estar aqui a explorar, a questão das faixas de gestão de combustíveis, isto já foi muito falado, isto tem sido muito abordado na comunicação social, a legislação foi publicada, mas esta é claramente uma prioridade de aumentar a resiliência junto ao património edificado, de procedermos às ações de gestão de combustíveis junto ao edificado. O que temos observado no território é que é a dificuldade, claramente, a gestão de combustível de superfície. As pessoas têm aderido com muita facilidade e as pessoas têm se empenhado. A questão na redução do arvoredo tem sido um problema, porque são dois interesses conflituantes. Uma questão é a proteção das edificações, outra coisa é manter o rendimento florestal e manter a produção florestal junto às edificações. E este é um problema que nós temos identificado e que temos sensibilizado as pessoas para a importância de procederem à execução das faixas corretamente. Questões muito simples, ou seja, é isto que nós temos que alterar. 2017 foi um ano que realmente nos alertou para isto. Isto é a realidade do nosso mundo rural, ou seja, nós não temos a percepção do risco, nós temos aquela noção, pronto, esta questão, por exemplo, temos a acumulação de lenha junto à casa, todos nós temos, mas nós temos essa experiência. Nós temos, por exemplo, uma primeira habitação que ardeu nas Eiras este ano, que foi devido a uma pilha de lenha que estava encostada em casa, ou seja, nós, para anos de excepcionalidade, temos que evitar, devido ao material inflamável, não é a radiação normalmente, não é a condução, não é diretamente as chamas, é o material inflamável que é transportado e que, se houver material combustível junto às edificações, é um risco acrescido. Temos que alterar os nossos comportamentos e apostar numa cultura de segurança. A questão muito centrada na questão dos aglomerados e a proteção dos aglomerados é a infraestruturação. Vou pedir que termine quanto antes. É complicado assim. Pronto. Por isso é que eu me concentrei exatamente, o objetivo era este, era desenvolver claramente o papel do cidadão como primeiro agente de proteção civil. E então temos alguns bons exemplos de grupos de autodefesa, de comunidades que se têm organizado, em primeiro lugar para a proteção do edificado, em segundo lugar para a proteção da floresta, e claramente queremos incentivar esses grupos, organizá-los, colaborar na formação, no treino operacional, no seu equipamento, porque achamos que é um complemento muito importante aos bombeiros. Nós não temos capacidade realmente de abarcar tudo e é importante contarmos com estes grupos. Pronto, não vou ter tempo, mas claramente o objetivo era, ou seja, no conceito de aldeia segura era podermos avançar claramente para um conjunto, já falámos de algumas componentes, outra delas era a identificação de pontos críticos e locais de refúgio, era a questão, por exemplo, das medidas de autoproteção, dos planos de evacuação e realização de simulacros, são áreas importantes. Por último, queria abordar que estes grupos podem se enquadrar claramente devido à proximidade da resposta das juntas de freguesia, pelo conhecimento que eles têm real do território, de podermos organizar estes grupos no seio das juntas de freguesia, através das unidades locais de proteção civil, com meios muito simples. Muitas vezes um meio de primeira intervenção, um kit, é suficiente realmente, às vezes, para podermos proteger uma edificação, para combatermos um incêndio em ataque inicial, e esse pode ser um trabalho que os meios de proximidade podem dar um contributo excelente. Esta área já não ia abordar e pronto, essencialmente era isto, só para dizer que pronto, estamos empenhados e estamos a tentar fazer dentro do possível, mas claramente temos que apostar numa cultura de segurança, temos claramente apostar no papel de cada um de nós que podemos contribuir para o sistema. E era só. Obrigada.